Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bernadette, de Química, e eu queria dizer para vocês, em primeiro momento, que é muito bom ver quando as pessoas tomam as decisões corretas, né? Porque um sábado à tarde você poderia estar em qualquer canto, mas quem quer vencer realmente se desafia e está aqui para aprender. Então, eu acho que vocês já estão na frente, porque estão tomando as decisões corretas. E quando nós estamos aqui nos desafiando para ter esse momento de aprendizado, certo? Eu escolhi um assunto que está entre os 5 assuntos que mais caem na prova do Enem. Então, nós vamos trabalhar um tópico que é recorrente na prova. Vocês não vão ter uma dúvida. Professora, pode cair? Não, sempre cai. Agora a gente tem que ver como vem caindo nos últimos anos. Nós vamos trabalhar o conteúdo de radioatividade. E quando eu falo de radioatividade, tá passando? Quando eu falo de radioatividade, é muito importante que você entenda o histórico, de onde vem. Uma vez um aluno me perguntou: Bernadette, eu posso dizer que radioatividade é um tipo de energia? Eu posso dizer que radioatividade é um tipo de luz? O que é radiação? Radioatividade, pessoal, é realmente energia, é luz, certo? Mas a gente vai estudar as formas da radioatividade. Quem primeiro pensou em radioatividade foi um rapaz chamado Henri Becquerel. Ele fazia experimentos com sais e, naquela época, você não tinha como registrar os experimentos. Então, todo laboratório tinha placas fotográficas para registrar o que acontecia. E, em um desses experimentos, ele passa a mão e fica registrado a estrutura óssea das mãos. Ele disse: como pode? Como é que consegui tirar a foto de dentro da minha mão? E ele repete N vezes o experimento e sempre dava certo. E ele percebeu que tinha um sal, que era um sal de urânio. Aí ele fez o seguinte: eu vou mudar o sal para saber se essa fotografia, se esse registro tem alguma coisa a ver com esse sal ou acontece com qualquer tipo de sal. Ele muda o sal, passa a mão e não consegue ver os ossos. Então, o que ele pensa? Depende desse sal, especificamente desse sal. E ele pega outros sais que tem potássio, outros sais que tem sulfato e não dava certo. Só dava certo quando tinha o urânio. Então ele diz: a radioatividade, que ele não chama de radioatividade, né? Ele chama de uma energia que era capaz de atravessar a tua estrutura óssea, as tuas mãos, a tua pele e registrar a tua estrutura óssea. Essa energia, ela foi revolucionária. Por quê? Porque ninguém nunca até então tinha visto isso. Mas quem realmente vai se destacar com o estudo da radiação é uma mulher chamada Marie Curie. Inclusive tem um documentário na Netflix sobre ela, certo? Que é da radioatividade, da descoberta da radioatividade. É uma polonesa, uma mulher que foi destaque, que foi à frente do seu tempo, certo? Casou também com um físico estudioso químico, Pierre Curie, e os dois juntos começaram a se dedicar ao estudo da radioatividade. E ela, junto com ele, descobre o polônio, certo? Que era 400 vezes mais radioativo do que o urânio. Depois descobre o rádio, que é 900 vezes mais radioativo do que o urânio. O que acontece? Todas essas descobertas, que levaram algum tempo para acontecer, elas não tinham vamos dizer assim, não sabiam o que iam fazer com a descoberta. Sabiam que era um elemento capaz de produzir uma grande quantidade de energia
E essa energia poderia ser aproveitada para identificar estruturas ósseas, como um raio-x, certo? É aí a descoberta e a montagem de aparelhos de raio-x. Mas eles não tinham ideia nenhuma dos malefícios da radiação. Para vocês terem ideia, Marie Curie, ela botava o materialzinho de polônio vizinho à cama. E hoje nós sabemos que a radioatividade é responsável, certo? Ela pode provocar danos irreparáveis às células, como o câncer. Então, o que acontecia? Ela foi uma exposição total, porque eles não sabiam dos malefícios. Então, ela dormia com o polônio vizinho à cama. Berna, o marido morre rapidamente, certo? Durante a pesquisa, eles são premiados, ela é impedida de receber o prêmio por ser mulher. Quem vai receber o prêmio é ele, tanto que depois, um tempo depois, como reconhecimento, ela ganha um Nobel de Química. Mas na época, quem ganhou todo o mérito foi ele, foi Pierre, porque a mulher ela não tinha esse reconhecimento científico ainda. E ele morre. No início da pesquisa, ele morre. Berna morreu de câncer? Não, ele morreu atropelado por uma carroça. Então, olha o absurdo, né? Enfim, ela continua a pesquisa. Ela tem duas filhas. As duas filhas também se tornam cientistas. E elas juntas desenvolvem a primeira máquina de radioterapia, que vai ser usada no tratamento de câncer. Então, elas foram brilhantes. A mãe, principalmente, foi brilhante, mas juntamente com as filhas. Uma das filhas também ganha o Nobel de Física. Ela depois morre realmente de câncer, mas ela é quem vai desbravar, quem vai realmente reconhecer a radiação. Mas, quando a radioatividade foi descoberta, é lógico que muita gente começou a especular. É uma energia que pode ser usada para rejuvenescer. Aí fabricaram um tônico à base de radiação. Agora você imagine um tônico à base de radiação. A pessoa ia ficar jovem, realmente, porque ia morrer bem rapidinho. Uma bolsa para cólica. Uma bolsa para cólica. Chocolate à base de radioatividade. Então foram alguns absurdos da época, de pessoas oportunistas que não esperavam realmente ter certeza do que era a radioatividade e queriam comercializar. Marie não. Ela se dedica muito à radioatividade na medicina, principalmente quando ela desenvolve, junto com os físicos, a máquina para tratar os tumores e também na máquina de raio-x. Então, aqui nós temos um experimento que foi feito, vamos ver se vocês lembram, lá em modelos atômicos. Você tem o modelo de Dalton, que é da bola de bilhar, que é o átomo compacto, maciço, indivisível, indestrutível. Depois, você tem um modelo de Thomson. O que dizia o modelo de Thomson? O modelo de Thomson, ele já sabia que o átomo tinha natureza elétrica, certo? Então, para ele, o átomo era um pudim de passas. Por que um pudim de passas? Imagine vocês que a parte do leite condensado seria a parte positiva e as passas seriam as cargas o quê? Negativas, certo? Até então, ele não sabia que existia núcleo e eletrosfera. Ele não tinha ideia disso. Até que um rapaz chamado Rutherford, que já tinha o conhecimento de radioatividade por conta de Marie, monta um experimento. O que é o experimento? Ele pega uma caixa de chumbo. Dentro dessa caixa de chumbo, ele coloca um material radioativo, um elemento radioativo. Coloca placas magnéticas. De um lado, uma placa positiva, de um outro, uma placa o quê? Negativa. Nós sabemos que cargas iguais sofrem repulsão.
Cargas diferentes sofrem o quê? Atração. Então, olha o que acontece. Aqui dentro, eu tenho um elemento radioativo, não tenho? Esse elemento vai emitir energia. Se essa energia tiver carga, essas cargas vão ser atraídas pelas placas metálicas. E é isso que vai acontecer. Parte da radiação é atraído para a placa negativa. Parte da radiação é atraído pela placa o quê? Positiva. E outra parte passa direto. Vamos ver se vocês conseguem agora raciocinar comigo. A parte que é atraída para a placa negativa tem que ter carga o quê? Se ele está sendo atraído pela placa negativa, ele tem que ter carga o quê? Positiva, exatamente. O que é atraído pela placa positiva tem carga o quê? Negativa. E o que não sofre nenhuma atração? O que passou direto é porque não tem carga. Então, Rutherford disse o seguinte: na radioatividade, em um elemento radioativo, existem 3 tipos de radiação. A radiação positiva, que ele chamou de alfa, certo? A radiação negativa, que ele chamou de beta. E a radiação gama, que não tem carga positiva, nem tem carga negativa, certo? Professora, e isso influenciou em quê? Em relação ao modelo atômico. O modelo de Thomson achava que o átomo era uma massa positiva com elétrons. Ele não sabia da existência de prótons. Rutherford diz o seguinte: aqui dentro eu não tenho um átomo? Esse meu átomo, ele tem carga positiva, tem carga negativa, certo? Então, ele diz, o átomo vai ser dividido em núcleo e eletrosfera. O núcleo do átomo, segundo Rutherford, teria as cargas positivas e ao redor do núcleo, como se fosse um sistema solar, girando ao redor do núcleo, estariam as cargas o quê? Negativas, certo? Então é uma grande descoberta, porque ele marca o início de uma revolução em relação à descoberta dos modelos atômicos. Mas nós vamos aqui nos concentrar em termos de radioatividade. Quer dizer que ele descobriu que o elemento radioativo poderia liberar 3 tipos de carga. A positiva, que é a alfa, a negativa, que é a beta, e a que não tem carga, que é a gama, certo? Conceito de radioatividade. O que é um elemento radioativo? É um elemento que tem um núcleo instável. Toda radiação vem do núcleo de um átomo, certo? Quando eu digo assim, um elemento ele é radioativo, a primeira coisa que vocês vão pensar, esse elemento ele é instável. E ele vai liberar essa radiação com o objetivo de quê? De alcançar a estabilidade, certo? Eu sou um elemento radioativo, então o que eu vou fazer? Eu vou liberar a energia na forma de radiação para alcançar a estabilidade, certo? Então, Berna, é verdade que quando você tem um elemento radioativo, urânio, que a gente vai falar já já, que é um dos elementos que nós mais utilizamos, certo? Como fonte de radiação na produção de energia nuclear. Esse elemento, ele começa a liberar energia. Ele vai se transformar em um outro elemento. Quer dizer que eu tenho um elemento radioativo. Ele começa a liberar radiação. Com o passar do tempo, ele vai se transformar em outro elemento. Vocês lembram que existia uma ideia como essa,
que era a ideia dos alquimistas. Os alquimistas, eles queriam transformar metais em ouro. Era o processo chamado de transmutação. Eles não conseguiram, lógico. Mas esse conceito é validado agora na radiação. Um elemento realmente pode se transformar em outro. A partir do quê? Da emissão de radioatividade. O primeiro tipo de partícula, a partícula alfa. A partícula alfa, gente, esse 4 aqui em cima é a massa. O 2 é o número atômico. É uma partícula positiva, pesada, certo? Mas tem baixo poder de penetração. Ela não consegue atravessar a nossa pele. Ela é retida por uma folha de papel. Certo? Então, ela tem baixo poder de penetração. Berna, mas por que eu já vi na prova ele falando que ela vai ter alto poder de ionização? Ionizar, pessoal, não é penetrar. Ionizar é reagir com elétrons, é retirar elétrons do ar. Então, o que eu preciso saber da partícula alfa para fazer a prova? Que ela é positiva, ela é pesada e ela tem um baixo poder de penetração. Aí você vai para a primeira reação que emite a partícula alfa. Você tem aqui o urânio, em cima é a massa, embaixo é o número atômico. Ele vai emitir uma partícula alfa e vai se transformar em outro elemento químico, que é o tório. O que acontece nesse tipo de reação? É obrigatório que exista conservação da massa e do número atômico. Qual é a massa do urânio? 235. Qual é a massa que você tem aqui nos produtos? 4 mais 231. 235. Qual é o número atômico que você tem? 92. 2 mais 90, 92. Toda reação radioativa, reação nuclear, que é chamada de reação de transmutação, ela só pode acontecer quando conservar a massa e o número atômico. O que é conservar? A massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. O número atômico do reagente tem que ser igual ao número atômico dos produtos. E aí você tem a radiação beta. A radiação beta é uma radiação negativa, certo? Não tem massa. Veja que a massa do beta é 0. Esse 0 é para estar em cima. O -1 é embaixo. O beta, gente, é comparado a um elétron. É como se fosse um elétron. Ele tem um poder de penetração maior do que o alfa. Ele já atravessa a nossa pele. Ele não consegue atravessar a célula, mas ele já consegue atravessar o tecido epitelial. Berna, é a radiação beta que está no raio-x? Não. Quem está no raio-x, pessoal, é a gama. A gama é que vai estar no raio-x. A gama é que vai estar na radioterapia. Ela é a que tem o maior poder de penetração. Ela que consegue realmente chegar na célula. E um aluno me perguntou: professora, eu não entendo como é que eu posso usar radioatividade no controle de células cancerígenas. Vamos entender como é a radioterapia. Uma pessoa fez um processo, identificou um câncer de mama. Fez a cirurgia e o médico determina o quadrante onde estava o nódulo, certo? E ele vai pegar um quadrante bem maior, porque ele quer ter certeza que não vai ficar nenhuma célula cancerígena. E aí ele pode ter duas opções. Ou ele vai fazer as duas no paciente, depende aí do diagnóstico, ou ele vai fazer a quimioterapia com medicação e a radioterapia
terapia. Vamos falar da radioterapia. Ele demarca o local e ele vai bombardear aquele local com radiação. Qual é o objetivo? Destruir possíveis células cancerígenas. Professora, mas na hora que uma pessoa está fazendo a radioterapia, ela pode ter percas de células boas? Com certeza. Pode. Não tem como eu te garantir que eu vou eliminar só as células ruins. Mas eu preciso fazer isso como uma forma de quê? De prevenir. De dizer o seguinte, ó, essa área aqui ela tá limpa. Eu fiz uma varredura. Eu não tenho mais células radioativas ou células cancerígenas nesse local. Professora, mas uma pessoa que se expõe à radiação, como é? Vamos lá. Lá em Chernobyl, que é aquela usina nuclear que explodiu lá na Ucrânia, em 1986, eu acho 86, 87, você tem lá, é uma cidadezinha pequena da Ucrânia chamada Pripyat. Foi talvez, não foi o maior acidente nuclear, mas é o que tem mais, que ganhou mais repercussão. Muitas pessoas morreram contaminadas por radiação. E aí você me pergunta, quer dizer que se eu me exponho a um processo radioativo, eu posso morrer? Pode. Depende de quanto de radiação você esteja exposto. Se você se expor a uma quantidade considerada fatal, você pode sim. Por quê? Porque ele causa hemorragia, ele destrói as células. Então, é como se a pessoa explodisse por dentro. Morre sim. Não é de imediato. Se expôs à radiação e morreu, não é assim. Pode ser de 24 a 48 horas para começarem a ter os problemas, principalmente hemorrágicos. Vocês já viram um documentário, uma reportagem, que fala de um acidente que aconteceu em Goiânia? Um hospital abandonou, o hospital fechou e não houve a preocupação em retirar os maquinários e deixaram um aparelho de raio-x. Um caçador de um lixão, junto com o funcionário, abriram a máquina para tirar o chumbo de dentro. Eles pensavam que eles não sabiam, não tinham culpa, porque realmente não sabiam. Queriam tirar o chumbo. Quando eles desmontam a caixa, eles percebem um pozinho brilhoso, que era de césio. Césio 137. Ele leva esse pó para o lixão, ele mostra para os familiares, enfim. Quando eu estou radioativo, eu posso contaminar você, eu sou uma fonte de radiação, certo? Então, eu entrei dentro do ônibus radioativo, eu posso contaminar todo mundo que está no ônibus. E é reação em cadeia. Então, a cidade, quase toda, certo? Sofreu algum tipo de contato com radiação. E foi um desastre. Inclusive, a filha do dono do ferro velho morre. A esposa dele, certo? Que foram as que tiveram um contato mais imediato. Então, tudo que envolve radiação, há uma certa preocupação. Por quê? Porque primeiro, você não sabe que está tendo. É silencioso. É transparente, você não enxerga. E você só vai saber 24 horas depois, 48 horas depois, quando já começam a aparecer os sintomas. Ei, Bernadette, será que isso é que vem gerando também um medo de incentivar e expandir o uso da energia nuclear? Sim. O grande problema hoje de você expandir a energia nuclear é realmente o medo de um acidente. Primeiro,
você tem que ver em que região você vai ter uma usina nuclear. Porque a usina nuclear ela tem que ser construída vizinho a uma região que tenha água. Porque a gente usa a água para resfriar o reator. Então, você tem usina no Brasil. Onde é que é as nossas usinas? Angra dos Reis. É Angra 1 e Angra 2 que tem lá. E Angra 3. Aí você tem a usina no Japão, Fukushima. Um acidente em 2011, bem recente. E é que os japoneses são extremamente rigorosos com segurança. Mas o que aconteceu lá foi porque houve um tsunami. Com o tsunami, houve um rompimento de um departamento lá da parte da usina e vazou radiação. Então, assim, se você me perguntar se a energia nuclear é uma energia limpa, é uma energia limpa. Não causa nenhum tipo de impacto em relação ao efeito estufa. É uma energia eficiente? É uma energia muito eficiente. Uma pastilha de urânio, ela equivale a quase 900 quilos de carvão. Certo? 900 toneladas, aliás, de carvão. Outra coisa, você tem uma grande produtividade, é uma energia eficiente, mas qual é o grande problema? Primeiro grande problema é o risco de acidente nuclear. Segundo problema, a quantidade de lixo radioativo produzido. Porque o lixo que é produzido em uma usina nuclear, ele não pode simplesmente ser descartado. Ele precisa ser armazenado em locais próprios, ele precisa ser resfriado, eu preciso guardar ele por muito tempo e depois é que eu vou descartar. Eu não posso simplesmente pegar esse lixo e colocar em um aterro sanitário, colocar em um lixão. Por quê? Porque ele é um lixo que contamina. Então, realmente, a questão do lixo é uma questão que preocupa muito. Mas vamos lá. Partícula beta. Partícula leve, porque não tem massa. Essa aqui já está na gama, ó, a partícula beta. A beta, a massa é zero e a carga é -1. Então, é uma partícula negativa. A alfa, uma partícula o quê? Positiva. A gama não é partícula. Por que a gama não é partícula? Porque ela não tem massa e não tem carga. Certo? A radiação gama não é considerada partícula. Ela é uma onda eletromagnética. Dos 3 tipos de radiação, qual deles vai ter o maior poder de penetração? Qual deles é o que consegue ter o maior efeito? A radiação gama. Então, a alfa é positiva e pesada e baixo poder de penetração. A beta é negativa e leve e médio poder de penetração. E a gama é uma onda eletromagnética, certo? E tem alto poder de penetração. A velocidade dela é igual à velocidade da luz. Quando você vai fazer um exame de raio-x, o local do raio-x, as paredes, elas são todas chumbadas. Para evitar que a radiação que está naquele local atravesse para o exterior, a clínica, o hospital. E o técnico de raio-x, ele não fica mais dentro da sala, ele sai da sala. Por quê? Porque ele não pode ficar exposto, mesmo que o raio-x é uma quantidade mínima. Não tem problema você fazer raio-x, até porque você não é uma coisa corriqueira, né? Você não fica fazendo raio-x direto. Mas o técnico de raio-x, o trabalho dele é diário, ele não pode se expor. Antigamente, há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, houve relatos
de muitos técnicos de raio-x com leucemia. Por quê? Porque não tinham ainda o cuidado, o conhecimento suficiente sobre as precauções que deveriam ser tomadas para não serem expostos à radiação. Então, a radiação gama é a de maior poder de penetração. Olha aqui, ó. A alfa, ela é retida por uma folha de papel. A beta, ela é retida por uma folha de alumínio. E a radiação gama, pelo chumbo, pelo concreto. Tá aqui as partículas. A alfa positiva, 4 e 2. A beta negativa, 0 e -1. A gama, 0 e 0. Aqui, ele mostra o próton, 1 e 1. O nêutron, 1 e 0. O pósitron é o beta positivo, certo? E o deutério. O que é tempo de meia-vida? Pessoal, primeira coisa. No nosso organismo, todo ser vivo, ele tem um elemento chamado carbono 14, certo? E a quantidade desse elemento em um ser vivo, ele se mantém constante enquanto você está vivo. Porque o que é perdido é reposto pelo ciclo do carbono. Quando uma pessoa morre, o carbono 14 vai o quê? Diminuindo. E o tempo de meia-vida é o tempo que leva para um determinado elemento se reduzir à metade. Então, eu digo o seguinte, eu tenho 100 gramas de um material, certo? Ele levou 30 anos para ficar com 50 gramas. Então, qual é o tempo de meia-vida? 30 anos. Berna quer dizer que o tempo de meia-vida é o tempo que um elemento leva para desintegrar a metade da sua massa. O carbono 14, ele tem um tempo de meia-vida de 5.730 anos. Então quando a gente vai fazer a datação de um fóssil, eu encontrei um fóssil, quero saber a idade desse fóssil. Como é que eu faço para saber a idade do fóssil? Eu olho a quantidade de carbono 14 dele. E pela espécie, eu sei que ele deveria ter tanto quando era vivo. Então eu vejo quantas vezes ele se reduziu para chegar naquele valor. Pela quantidade de reduções, eu sei a idade dele. Porque eu não sei que o tempo de meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. Então vamos dizer o seguinte, tu encontrou um fóssil. Nesse fóssil, eu tenho 6 gramas, certo? A massa inicial que ele vai dar na questão era de 12 gramas. De 12 para 6, ele só reduziu uma vez, vocês concordam? Então, qual a idade do fóssil? 5.730. Isso se chama datação do carbono 14. É como na arqueologia, nós datamos os fósseis. Até 40 mil anos ele é perfeito. O teste do carbono 14, uma curiosidade. Nos anos 65 para 67, mais ou menos, a igreja, ela pega o santo sudário, que teoricamente é o pano que enrolou Jesus Cristo após a crucificação, e tinha restos de sangue, matéria viva. E foi analisado esse pano para saber qual era a idade dele, a idade do pano, certo? Através do teste do carbono 14. E o que acontece? Isso foi uma grande decepção para a igreja, porque quando fizeram a datação, dava na Idade Média. Como assim? A crucificação é bem antes da Idade Média. Então, teoricamente, o pano não era o santo sudário. Quando vai em 1980, a igreja refaz o teste. Por quê?
qual é o argumento da igreja? Esse pano é o santo sudário, só que com as cruzadas, muitas igrejas foram queimadas, muitos objetos foram destruídos, e esse objeto, ele tinha sido rasgado, e a igreja tinha tipo remendos. E esses remendos é que datavam da Idade Média. E fizeram uma nova análise desse pano, onde ele realmente identifica que parte do pano bate com o tempo da crucificação, o que torna novamente uma relíquia da igreja, que é exposta no Vaticano como santo sudário. E só foi possível por conta da datação do carbono 14. Então, o que é tempo de meia-vida? O que é período de meia-vida? É o período que leva um elemento para desintegrar a metade da sua massa. Por exemplo, o iodo. O tempo de meia-vida do iodo é de 8 dias. Então, a cada 8 dias, ele reduz a metade da massa. Se ele tinha 10 gramas e passaram 8 dias, ele só vai ficar com 5 gramas. Se passarem mais 8 dias, ele vai ficar com qual massa? 2,5. Então, o próprio nome já te diz, ó, meia vida, metade. O que é um processo de fissão nuclear, pessoal? O que é que você entende por fissionar? Dividir. Fissionar quer dizer dividir. A fissão nuclear é o processo usado para a produção da energia nuclear. Foi o processo usado na bomba de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Ele pega um átomo de urânio, que é o chamado urânio 235, que é o urânio enriquecido. Berna, esse elemento, ele é natural ou é sintético? Ele é natural. Sabia que o estado do Ceará, ele tem Santa Quitéria tem uma reserva grande de urânio? Em Santa Quitéria nós temos uma grande concentração de urânio. Só que na natureza você encontra mais urânio 238. Na usina é que você faz o enriquecimento para ele se tornar urânio 235, que é o urânio que vai ser fissionado, que vai ser dividido. Urânio 235 é atacado pelo nêutron, é bombardeado, se transforma em bário e criptônio e libera nêutrons. Esses nêutrons liberados, eles começam novamente uma reação. Quer dizer que a reação não para? Não. A reação só vai parar quando você gastar todo o urânio. Isso é a chamada reação em cadeia. E cada vez que o urânio se desintegra, ele libera uma grande quantidade de energia. No caso da usina nuclear, essa energia é transformada em energia o quê? Elétrica. No caso da bomba atômica, ela causou um dos maiores impactos que a gente tem da humanidade, registro da humanidade, né? Você tem quase 200 mil pessoas mortas automaticamente pela quantidade de energia, pela quantidade de calor. Agora, não confunda, fissão, divisão. Qual é o elemento que vocês vão lembrar que sofre a fissão nuclear? Urânio, plutônio. Quais são os eventos que vocês vão lembrar na hora da prova da fissão nuclear? Usina nuclear usa fissão, certo? Usina nuclear usa fissão. Bomba atômica de urânio e plutônio, que foi a bomba da Segunda Guerra Mundial no Japão, também é fissão. Ok? Professora, e eu até acho que o que se vier na prova do Enem vem fusão. Porque muito se fala hoje do hidrogênio. O Ceará é cotado para ter uma usina de hidrogênio, de produzir hidrogênio, né? E aí, professor, eu estava lendo uma reportagem e ele falava assim,
vamos ter produção de hidrogênio verde. Por que hidrogênio verde? O que tem a ver verde? A palavra verde não tem a ver com a cor, tem a ver com sustentabilidade. Tudo que você usar o termo verde é porque é sustentável. Se eu digo química verde, é química sustentável. Hidrogênio verde, primeiro porque hidrogênio é um combustível limpo. Segundo, o hidrogênio ele precisa ser produzido por um processo de eletrólise. Então ele precisa de energia. Mas que fonte de energia eu vou utilizar em uma usina de hidrogênio? No caso do estado do Ceará, nós vamos usar a energia eólica e solar, que são energias consideradas limpas. Então, a produção de hidrogênio não causaria nenhum impacto para o meio ambiente. Por isso, nós falamos que o hidrogênio produzido seria o hidrogênio verde. Professora, será que realmente o hidrogênio ele vai se tornar o combustível do futuro? Tem tudo para se tornar. Muito energético, combustível limpo, não gera subprodutos para o meio ambiente, não agrava o efeito estufa. Isso não quer dizer que não tenha problema. Um carro elétrico pegando fogo, não tem quem apague o fogo dele. Entendeu? É um foguete quando explode. Então, o risco ainda é muito alto. A segurança para você comercializar não existe ainda em alta escala. Então, é um projeto que vai caminhar para realmente acontecer. Mas ainda não é uma realidade. E você diz que existe um processo chamado de fusão nuclear. A fissão é a divisão. Lembra da fissão que eu mostrei para vocês? Ó? Um elemento está se transformando em quê? Em dois. Agora, a fusão, eu peguei 4 átomos de hidrogênio, juntei esses 4 átomos e formei um único átomo, que é o hélio. Então, eu fundi, eu uni. Quando essa união acontece, ela libera uma energia extrema. A energia da fusão é superior muitas vezes à fissão nuclear. Berna quer dizer que, se lançassem uma bomba de hidrogênio, um aluno me perguntou, quando eu estava dando essa aula, professora, não existe bomba de hidrogênio? Existe. Já foram testadas. Na cidade do México, já foram testadas no Havaí, existe bomba de hidrogênio. Nunca foi lançada, graças a Deus, e se Deus quiser, nunca vai ser, mas existe. E ela tem poder de destruição muito superior ao que foi a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Dependendo da bomba, ela tem poder para destruir quase um país inteiro. Então, é realmente uma grande quantidade de energia. Quais são os efeitos que você tem com os processos radioativos? Você tem efeito luminoso. Quando você tem aquelas pulseirinhas, aquelas pulseiras que têm coloração, isso aí são de radiação ou efeitos radioativos. E aqui a radioterapia, já falei com vocês. A datação do carbono 14, que isso é muito brilhante. Você pega um fóssil e saber de qual idade ele é, de que tempo ele era, para você reconstruir a história. A arqueologia, ela é fundamental para você entender o que realmente está acontecendo. E você tem aqui o uso dos reatores nucleares, que são usados em usinas nucleares, em navios, em submarinos, extremamente importante na produção de energia. Outra coisa, esterilização de material cirúrgico.
que isso aí nós usamos uma radiação ionizante. Então, os tubos de radiografia, todo aparelho de laboratório, ele é esterilizado com esse tipo de radiação que não... Berna, tem uma questão do Enem que ele diz, o médico vai levando utensílios esterilizados por radiação e é impedido de voar. Tá certo ou tá errado? A empresa impedir de voar, tá errado. Por quê? O material que é esterilizado por radiação, ele não é radioativo. Ele não se torna uma fonte radioativa, certo? Aqui não. Pronto. Vamos lá trabalhar com as questões. O elemento radioativo tório pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do tório, o tório se transformando em quê? Em rádio e liberando uma partícula mais energia. Ele quer saber qual é a partícula. Professora, como é que eu vou saber qual é a partícula? O que foi que nós combinamos em uma reação radioativa? Tem que existir a conservação da massa e do número atômico, não é? Qual é a massa do tório? 230. O rádio eu já tenho quantos? 226 em cima. Para 230 falta quanto? 4. Dos 3 tipos de radiação que nós estudamos, alfa, beta e gama. Qual das 3 tem massa 4? Só tem uma. A alfa. Muito bem. A única... Lembra como é a alfa? A alfa é 4 e 2. Então, como é que eu sei que é a partícula alfa? É só você somar. 226 mais 4, 230. 88 mais 2, 90. Deixa eu só colocar aqui. E dá para vocês... Pronto. Só aqui a explicação. Está aqui a tua reação, certo? Eu tenho que conservar a minha massa. A massa é 230. A massa do rádio é 226. Então, a partícula precisa ser quanto? Ter massa quanto? 4. O número atômico é 90. O número atômico do rádio é 88. Eu tenho que descobrir o Z da minha partícula X. O Z tem que ser quanto? 2. Então, a partícula em questão tem que ter massa 4 e número atômico 2. Qual é a partícula que atende a esses 2 quesitos? A partícula alfa. Resolveram de boa a questão do Enem. Opção correta, letra A. Acharam complicada? As questões de radioatividade, na maioria, são simples. Vamos para a segunda questão. O terremoto e o tsunami ocorridos no Japão em 11 de março de 2011 romperam as paredes de isolamento de alguns reatores da usina de Fukushima, o que ocasionou a liberação de substâncias radioativas. Entre elas está o iodo 131, cuja presença na natureza está limitada por sua meia-vida de 8 dias. O tempo estimado para que este material se desintegre até atingir 1/16 de sua massa inicial. Vamos ver aqui. Pessoal, qual é a massa inicial?
Eu não sei, então eu vou chamar de quê? M. Quando ele passa 8 dias, ele fica M sobre 2. Não é a metade? Quando passam mais 8 dias, ele fica M sobre 4. Até chegar a M sobre 16, que é o que a questão te deu. Berna, ele me deu 1 sobre 16. Exatamente. Esse 1 sobre 16 é da massa inicial. Então, você diz que a massa inicial começa com M, vai se reduzir para M sobre 2, vai se reduzir para M sobre 4, a M sobre 8, até chegar a M sobre 16. Quantos dias ele levou para chegar a M sobre 16? Desintegrou 1, 2, 3, 4 vezes. Cada desintegração leva quantos dias? 8 dias. Então, 4 vezes 8, 32 dias. Foi o tempo que levou para que o iodo se desintegre e fique com a massa de M sobre 16. Professora, se a questão não colocasse M sobre 16, fosse M sobre 32, você reduzia mais uma vez. Então, vamos lá. Quando ele colocar um determinado elemento radioativo, teve o seu decaimento e ficou com a massa de 1/4. Como é que você faz? Começa com o quê? Com M. De M vai para quanto? Para M sobre 2. De M sobre 2 vai para M sobre o quê? 4. Depois M sobre 8, M sobre 16. Entenderam como é? Isso quando ele não te der. Certo? Faço já essa, vamos fazer essa aqui. O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maior detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento de câncer. A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação? Que tipo de radiação é usada na radioterapia? Alfa, beta ou gama? Lembra do que a gente falou? A alfa consegue atravessar a pele? Não. A beta atravessa, mas não chega na célula. Qual é a única capaz de chegar na célula? A radiação gama. A energia nuclear é uma alternativa aos combustíveis fósseis. Professor, o que seriam combustíveis fósseis? Tudo que é formado por decomposição, tudo que leva muito tempo para ser formado. Aí você tem todos os derivados do petróleo, carvão mineral, tudo é considerado combustível fóssil. E o grande problema do combustível fóssil é porque quando ele é queimado, ele vai liberar uma grande quantidade de gases poluentes, como o CO2, que agrava o efeito estufa. E a energia nuclear, ela é uma energia limpa, ela não libera nenhum tipo de gás poluente para a atmosfera. Então, a energia nuclear é uma alternativa aos combustíveis fósseis, que, se não gerenciada de forma correta, pode causar impactos ambientais graves. O princípio da geração dessa energia pode se basear na reação de fissão controlada do urânio por bombardeio de nêutrons, como ilustrado. Um grande risco decorre da geração do chamado lixo atômico, que exigem condições muito rígidas de tratamento e armazenamento para evitar vazamentos para o meio ambiente. Esse lixo é prejudicial, pois... Pessoal, por que que o lixo é prejudicial? Vamos analisar cada item. Letra A.
favorece a proliferação de micro-organismos termófilos. Professor, eu não sei nem o que é termófilo. Termófilo, filo é afinidade. Termo é calor. Ele está dizendo que favorece o aparecimento de micro-organismos que gostam de calor. Não tem nada a ver. Não é isso o risco de um vazamento de lixo radioativo. Qual é o grande problema de um vazamento de radiação? Contaminar. Prejudicar o meio ambiente, prejudicar as pessoas através do contato com a radiação. Então, a letra A é totalmente inviável. Produz nêutrons livres que ionizam ar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Só quem pode ionizar é quem tem carga. Só quem pode ionizar é quem tem carga. Nêutron não tem carga, então nêutron não ioniza. Só quem pode ionizar é quem tem carga. Liberam gases que alteram a composição da atmosfera terrestre. Veja na própria questão. A energia nuclear é uma alternativa aos combustíveis. Por que ela é uma alternativa? Porque ela é uma energia limpa. Não libera nenhum gás poluente para a atmosfera. Acentua o efeito estufa. Quer dizer, a C e a D, elas falam da mesma coisa. Elas não poderiam estar corretas. Porque se a D estivesse correta, a C também estaria. Então você descarta de cara a letra C e a letra D. Emite radiação capaz de provocar danos à saúde dos seres vivos. Exatamente. O grande problema da radioatividade é você ter um risco de acidente, de exposição à radiação. Certo? Então, a letra E está correta. Deixa eu voltar aqui. A técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto. Após a morte, a quantidade se reduz pela metade a cada 5.730 anos. Veio faltando a questão aqui, deixa eu ver se eu consigo. A questão veio faltando o texto, o resto do texto, mas ele queria saber qual era o tempo de meia-vida de um fóssil, certo? Primeiro, essa questão na época foi considerada lá em 2017. É quando a prova do Enem ela tem uma mudança. Se você pegar os cadernos de prova até 2016, você vai ter uma prova mais fácil. A partir de 2017, ele começa uma prova mais conteudista. Nós acreditamos até que a prova de 2017 foi a mais difícil. Nós temos aqui 15 emissões para cada grama de material, para cada grama de carbono. Lá na questão, ele vai dizer que tinham 30 gramas. Para 30 gramas, quantas emissões você vai precisar? 450. Aí ele dizia, 1 hora é 60 minutos. 1 minuto, ele quer saber por minuto. Você pegaria o quê? 6.750 horas, emissões por hora, e transforma por minuto. É só pegar 6.750 e dividir por 60. Você ia ver que era 112,5 emissões beta por minuto. Eu tinha quantas emissões que eu descobri? 450. Ele quer saber quanto tempo vai levar para sair de 450 e chegar a 112. De 450, ele se reduz para quanto? 225. Não é sempre a metade? De 225 a metade de 225? 112,5.
Então, para ele chegar a esse valor, ele teve que se reduzir quantas vezes? 2 vezes. Para ele reduzir, para ele sair de 450 a 112,5, ele se reduziu 2 vezes. Consequentemente, cada redução, cada tempo de meia-vida é de 5.730 anos. Então, 2 vezes 5.730, a idade do fóssil, que era citado na questão, era de 11.460 anos. É porque o texto veio faltando, mas é da prova de 2017. Depois dessa prova, nenhuma prova abordou dessa forma as questões de meia-vida. Quando a prova do Enem coloca meia-vida, ele é mais direto. Quanto tempo leva para uma massa que era 100 se tornar 25? Então, você não precisa nem usar a fórmula, é só fazer as reduções. Então, resumindo, vamos fazer um resumo da nossa aula. Radioatividade, a emissão de energia, que pode ser através de partículas e de onda. Nós temos 3 tipos de emissão: alfa, beta e gama. Quem tem o menor poder de penetração? Alfa. Quem tem o maior poder de penetração? Gama. Certo? A ordem é alfa, beta e gama. O que é tempo de meia-vida? É o tempo que leva para uma massa se reduzir à sua metade. Ok? Qual é o grande problema do uso da energia nuclear? O lixo e o risco de acidente. É uma energia limpa e eficiente. Hidrogênio é produzido por qual processo? Um processo chamado de quê? Fusão nuclear. Então, com esse conhecimento, acredito que vocês consigam fazer todas as questões. Vocês vão encontrar, desde 2017, pelo menos 1 a 2 questões de radioatividade em cada prova do Enem. Pessoal, muito obrigada. Espero realmente ter contribuído aí com o aprendizado de vocês, tá certo? Sucesso!